Amém, meus irmãos? Pai do Senhor Jesus a todos, ótimo dia. Amém. Quero falar bem-vindo também aos que nos acompanham através da live. E já desejar feliz dia dos pais para todos. Os papais aqui, também os que nos assistem através da live. Nosso pastor já está chegando, acabei de falar com ele. Vamos orar ao Senhor uma vez mais? Por favor, irmão e irmã, dirija a Deus em oração. Querido Deus, Pai amado, nosso eterno Pai, ô Jesus, te damos graças, meu Deus, Sim, porque Pai. mais uma vez o Senhor nos conduz à tua casa através do Verdade, teu Espírito Santo, meu Deus. O Senhor tem nos renovado, tem renovado as nossas forças, e estamos aqui mais uma vez agradecidos pela vida, Senhor, que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Agora estamos nos preparando aqui para, Senhor, também aprender por intermédio da tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada servo teu que já está nesse lugar, na tua casa. Aqueles que estão se encaminhando para a sua casa, tragam em paz, guardado debaixo da tua mão potente. Também pedimos que o Senhor use os teus filhos nessa manhã nas suas mãos. No abrir da sua boca, lhe conceda a tua palavra revelada, Senhor, que venha de encontro às nossas necessidades. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu conheço o 330 também, mas eu acho que não todo mundo conhece, não. vamos para o 20. Esse aqui é mais vencido, né? Livres do pecado vos querem, olhai para o Cordeiro de Deus. Já ouvi, irmãos? Ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Olhai ao Cordeiro de Deus. Olhai ao Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Mais um dia. Hoje é dia dos pais, né, meus irmãos? E quantas famílias, né? Estão enlutadas, perderam seus pais nesse período de pandemia. E a gente sente tudo isso. E ontem eu estava até ali no irmão Messias, estava falando sobre o privilégio que é nosso de viver, né? Cada dia. E os meus vizinhos lá, há poucos dias mesmo, eu vejo a Nilda ali em pé na porta, sempre ali conversando com a Neuza. Porém, agora ela está entubada ali, lutando pela vida. E pode acontecer com qualquer um de nós, que mesmo nós estamos dentro da igreja, mesmo sendo crente, mas nós estamos sujeitos. Verdade. Então, viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida, olhando para o Cordeiro de Deus, como diz esse hino. Mais uma vez, feliz dia dos pais a todos aqui. Amém. E já vamos orar, nosso pastor, e depois já irmãos estarão nas suas salas e nós vamos dando continuidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa manhã de vida, aproveitando a oportunidade aí também, parabenizando os pais. Eu digo que pai é mãe, mãe é pai também, né? É verdade. É um conjunto aí para dar continuidade à família que Deus tem nos concedido, né? Vamos agradecer a Deus, peço desculpa aí pelo atraso. Ele que está com a garganta inflamada e me escalou para ser o professor de vocês hoje de novo. Olha, eu preparar a aula e acabei me atrasando. Eu gosto da justificativa, irmãos, porque a gente tem que ser exemplo. Né? Alguém pode dizer assim, pô, o pastor chega atrasado, por que você chega cedo? Primeiro ele tem que chegar cedo por causa de Jesus. Né? Mas eu gosto sempre de trazer justificativa. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Sim, meu Deus. Sua presença. Meu Pai, em nome do teu filho Jesus, agradecemos pela vida, agradecemos pela saúde, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez chegar a esta casa de oração, com um propósito único, Senhor, meu Pai, de aprendermos da tua palavra, Pai Santo e poderoso. Queremos agradecer pela vida dos teus servos que aqui se encontram, aqueles que irão chegar nesta manhã, pedindo ao Senhor que traga em paz, em segurança. Também guarda todos aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão trabalhando, socorrendo a cada um segundo a sua necessidade. E o pedido especial que fazemos ao Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, nesta manhã, por misericórdia, use, Senhor, meu Pai, a vida de cada um dos teus filhos que estarão, Senhor, fazendo uso da tua palavra. Não seja a nossa vontade, não seja o nosso entendimento, o nosso pensamento, mas o direcionamento dado pelo teu Espírito Santo, a revelação da tua palavra que sara, que liberta, que cura. Abençoa no nome do teu Filho Jesus. É o pedido que fazemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos da live também. E acabei esquecendo de cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Fique conosco e compartilhe nas suas redes sociais aí, que tem coisa boa chegando. É verdade. As irmãs que estão bem atrás podem ficar mais próximas. Bom. Pode chegar, irmão. Fica à vontade aqui. Isso, irmão, chega para cá. Oi? Deixei aí, meu amor. A senhora tem revista, irmão dele? Uma revista para isso. Isso aí.
quadrado, aí você enquadra ele. Deixa aí, deixa eu ver. Aqui está, meu irmão. Alguém mais está sendo visto? Todos têm, né? Então vamos lá. Meus irmãos e irmãs, a nossa lição hoje é a lição de número 6, 8 de agosto de 2021. Hoje é sobre o profeta Elias e Eliseu, aí tem uma vírgula, seu sucessor. A gente fala, nossa, mas o que uma lição dessa tem a ver com o evangelho em relação à sucessão? Será só para a liderança? Será que estamos falando em relação à liderança? Não. A igreja, irmãos, é uma sucessão. A gente vai começar a observar primeiro com Jesus chegando. Nós somos muito de falar de próximo. Quem é o meu próximo? É eu que vejo um próximo ou alguém vê um próximo em mim? A gente que vê o próximo. Aí vamos ver o que Jesus fala, né? É interessante essas interrogações. Vamos lá? A palavra de Deus diz que Jesus estava passando e tinha um moço caído. Só que ele pega aquele moço e leva para a estrebaria. Cuida dele, paga as suas dívidas. E depois ele diz o seguinte no texto: quem é o próximo daquele moço? Nós que estamos vendo, né? Passou e não socorreu, não é? Não, que passou Não? não socorreu. E socorreu, socorreu. Mas só que quem está vendo o próximo é quem está caído. Olha só que interessante. Porque todos nós, irmã Helena, por isso nós, escola dominical é para isso. Amém. Todos nós estávamos caídos. Agora Jesus estendeu a mão, pegou cada um de nós, ou seja, pegou a igreja, e agora a igreja vê Jesus como próximo dela. O mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, olham para nós e vê nós como próximo deles. É quem está no chão que vê um próximo naquele que há possibilidades. Porque assim como Jesus estendeu a mão para levantar aquele que estava caído, a igreja é uma sucessão daquele que estende a mão. Então, o meu próximo não é aquele que está do meu lado. O próximo é alguém que está caído, que olha para mim e vê possibilidade de próximo nele. Certo? Você viu como é bem? Tem alguma dúvida, irmão? Senão eu vou para o texto. Tá certo? Então a gente sabe o seguinte, que não sou eu que vejo um próximo. Eu já vi o próximo que é Cristo. Mas é a igreja que é vista como o próximo daqueles que estão no chão. É quem está no chão que olha. Então isso é uma sucessão. Irmãos, vamos começar aqui. O nosso texto vai dizer assim, ó: sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis 2:9. Essa ação de Elias e Eliseu, esse pedido, é bíblico? Será que é bíblico esse pedido? Olha, eu quero a porção dobrada. Irmãos, é bíblico. Elias está se referindo, essa porção dobrada aqui, era um direito que o primogênito tinha sobre o seu pai. Um exemplo, quando ia fazer a repartição da herança, o primogênito tinha dobrada a porção. Duas partes, né? Duas partes. Se eram certo? 5 filhos, era dividido em 6, porque ele tinha... Isso está lá está na Bíblia. Vamos lá, vamos ler aqui. Eu marquei. Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deuteronômio 15. Deuteronômio 21, desculpa, 15 a 17. Deuteronômio 21, do 15 a 17.
Porque assim, muitas das vezes nós olhamos a nossa cultura e nós acoplamos a nossa cultura no Evangelho. E a gente precisa olhar com os olhos daqueles que estão na narrativa do texto ou nos dias do texto ali. Ó, vou ler aqui para ganharmos tempo. Quando um homem tiver duas mulheres, 21 de Deuteronômio, 15 a seguir. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada irem, deve filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, proferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Está vendo? Pois não, irmã Eliane. Eu estava lendo esse texto ontem, é uma coisa que eu estava lendo, praticamente não está dentro da lição. Sobre esse negócio de primogenitura. Abraão teve 2 filhos. O filho primogênito dele, então, foi a de Agar. Ele tinha que dividir a herança com o filho de Agar, não de Sara. Mas ele não era filho da promessa. O filho da promessa era o Isaac. Mas o de Agar era primogênito. Sim, primogênito. Mas aí, dentro desse conceito aí, irmã Eliane, os dois aqui recebem a herança. A gente não vê assim essa ideia que o Isaac recebeu uma porção dobrada, certo? Mas, porém, os dois aí são 2 filhos de promessa. Os dois vão gerar 2 nações. É tanto que só porque ele é filho de Abraão, a gente vai ver, olha, eu farei de ti uma grande nação. Pode observar que são os árabes, né? Então, eu não sei falar para a irmã exatamente sobre essas porções aqui, porque havia um plano divino, então não posso entrar em detalhes, só que também tem uma coisa que eu posso usar que me lembrei agora. Deus é bom. Ainda não tinha sido estabelecida a lei. Isso, Isso que isso eu que ia eu ia comentar falar. também, Isso não sabe quando era essa lei. Era algo entre Abraão e Deus, aí ainda não havia estabelecido a lei. Aí, irmã Eliane, Abraão está baseado na lei de Hammurabi. Na lei de Hammurabi, justamente. Aí depois quem vai trazer a lei de Deus é Moisés. Abraão está no ano 2000 a.C. A lei vai surgir por volta de 1400 e alguma coisa antes de Cristo. Então Abraão está numa lei e tá certo? Ficou respondido? Eu estou em outra. Olha só, eu ia me enrolando com essa pergunta, mas Eu ia te ajudar, só estava esperando o senhor. Por isso. Que a gente acaba, né? Eu sabia que o senhor Então, esse texto eu lembrei de Abraão, lá, então. dos filhos dele. Abraão está na lei de Hammurabi. E era certo? ele Deus que ali, né, não Sim. tinha ainda a lei. Irmãos, algumas coisas na Bíblia nós pegamos e nós transliteramos. Há coisas que no ministério de Jesus acontece, que os discípulos não têm acesso, mas a partir da descida do Espírito, totalmente isso. Aí nós pegamos e como é que a gente faz? A gente faz regra de algumas coisas, mas às vezes nós não temos base bíblica para isso. Então toda doutrina tem que ter uma base bíblica. Imagina, pastor, se Abraão, já conhecedor da lei, fizesse uma transgressão dessa. Ele não seria mais, né? Estaria totalmente fora dos preceitos de Deus. Não existia ainda a lei. Dentro aqui da nossa lição, a gente vê que o Eliseu aqui, ele é um sucessor. Então, tirando a ideia de liderança aqui, como eu trouxe aqui para toda a igreja, então a igreja é uma sucessão de Cristo. Hebreus 10 e 31 diz: sem santificação ninguém vê a Deus. Eu sempre falo isso, mas não é nós que vamos ver a Deus, nós aqui igreja. O contexto aqui, irmãos, é alguém que estava se desviando, voltando à doutrina antiga do judaísmo. Agora imagine o seguinte: se toda a igreja voltar para o catolicismo, quem é que vai ver Deus através de vocês? Tá certo? Não é nós que nos santificamos para ver Deus. Nós nos santificamos para que as pessoas vejam Deus na igreja. Não é você que vai ver, você já viu. Os irmãos ainda não viram Deus. Não, olha só. Nós trazemos para a nossa cabeça alguma coisa que nós já vimos a Deus. Porque teve 3 ações
1 Coríntios capítulo 2. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu o coração do homem é o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas a nós nos foi revelado através do seu Filho, ou seja, isso não é o céu também. Essa doutrina que está falando, 1 Coríntios capítulo 2, não é céu. Aquilo que os olhos não viram. Quais os olhos que não viram? Aqueles que mataram a Cristo, capítulo 6 do mesmo, versículo 6 do mesmo capítulo. Mataram a Cristo, por quê? Porque não subiu no seu coração o amor, a doutrina de Cristo. Então eles estão cegos, por isso mataram. Mas a nós nos foi revelado, a gente viu o Filho dele, e nos foi revelado através do Espírito. A partir do versículo 11 vai falar isso. Então, essa ideia, aquilo que os olhos não viram, mas para nós, cada um de vocês, se vocês estão aqui, se nós estamos, vocês não, nós estamos, é porque eu tenho visto a Cristo, os irmãos têm visto a Cristo, o amor de Cristo através da palavra tem subido no coração de vocês, e foi nos revelado, o Espírito nos revelou o que estava preparado desde a fundação do mundo, que era o seu Filho, Jesus. Sim? A gente fica assim, né? Nossa, mas que doutrina nova é essa? Não, a Bíblia é da forma que ela é. Que às vezes nós olhamos e, puxa vida, mas isso aqui é o céu. Não, porque o texto também vai dizer que já nos foi revelado. É o Filho dele. Tá bom, irmãos? Então vamos. Tem dúvidas? Então é o seguinte, a lição de hoje fala sobre recrutamento. Sucessão aqui, o que o profeta Elias estava fazendo era uma coisa chamada recrutamento. A igreja é um recrutamento com a iniciativa de dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Aí você, poxa vida, parece que é para líder isso aqui. Não, é para a igreja, vamos trazer para toda a igreja, para líder e também para toda a igreja. E eu quero falar dentro dessa lição, baseado num contexto sobre alguns pilares que são fundamentais para a nossa fé cristã. Primeira coisa, toda a estrutura é baseada numa coisa chamada fé. Só que a fé, ela tem uma proteção que é a consciência. Então, peço aos irmãos, observe isso direito para que coloque na cabeça que nós vamos caminhar dentro da lição com tudo isso. Então, nós temos a consciência de estar protegendo a fé. A fé, a cada dia, sempre olhando para essa consciência, porque assim, quando acontece alguma coisa, o meu subconsciente vai na minha consciência, e aí eu vou protegendo a minha fé. Só que para que eu consiga dar continuidade a esse sucessor, existe uma cadeira com 3 pernas. Uma cadeira com 3 pernas. Então eu tenho a consciência, aí tem a fé, abaixo da fé tem uma cadeira com 3 pernas, para a sucessão, para o ministério na igreja e para a conduta cristã. Dentro dessas 3 pernas, elas são baseadas. Se eu tirar uma dessas pernas da cadeira, o que vai acontecer? Cai. A primeira base é ação. A segunda base é comprometimento. E a terceira base é poder sobrenatural. A nossa fé, a conduta cristã é baseada nesses 3 pilares. O cristianismo precisa de uma ação divina e 2 ações do homem. 2 ações nossas. Sobre ministério. Sobre conduta de cristão. Nós vamos ver aqui dentro da própria lição, mas vamos ler o texto áureo e depois nós vamos ver se é verdade, tá bom? Continuar aqui, desculpe. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Vamos fazer aquela leitura responsiva que sempre fazemos, para que todos interajam. Os irmãos podem começar a ler. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei.
Calai-vos. 6. 4. E Elias disse-lhe: Eliseu, fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E eram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente a eles. Ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e dobrou e feriu as águas, e as quais dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Porque vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. 15. Vendo. Pode ler. Perdão, Pode ler. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Maravilha. Bom, meus irmãos, a gente vê toda essa narrativa do texto e agora vamos dar continuidade aqui à nossa lição. A lição vai falar, expor o final do ministério de Elias. Dentro dessa expor o ministério de Elias, vamos olhar para a vida de cada um de nós aqui. O que nós podemos deixar de legado de sucessão quando eu partir? Alguém que você hoje coloca como para dar continuidade será a sua voz amanhã. Nós, como igreja, individualmente ou coletivamente, nós somos a continuidade da voz de Cristo na terra. A nossa função na igreja não é chegarmos e nós nos beneficiarmos de tudo isso somente, mas nós nos preocuparmos quem será a voz daquele que está falando. Ou seja, cada um, quando a gente abre a boca, ela é uma continuação da voz de Cristo. E nós devemos nos preocupar com que essa voz não se cale perante a humanidade. Então a gente está observando que o Eliseu é alguém que vai dar continuidade à voz de Elias. Por quê? Porque a voz de Elias era a voz de Deus na terra. A igreja é a voz de Deus na terra. Olha, vamos começar a encaixar o negócio? Olha só. Então, nós precisamos nos preocupar quem é que vai dar continuidade à voz que é minha hoje, amanhã. Entre aspas, os irmãos entendem o que eu falo. Eu tenho que ser a voz de Cristo, mas só que essa voz não pode se calar. Imagine se Eliseu
ou se Elias não estivesse preocupado com que essa voz continuasse, o que aconteceria? Ela seria banida. Aquilo que Deus começou, ela pararia. Então, essa semana o pastor ensinando, ele até falou sobre a videira, lembra ali, os ramos? Irmãos, se a gente observar um pé de uva, os irmãos todos aqui conhecem o que é um pé de uva. O pé de uva, quando ele nasce, os seus ramos começam, coloca-se algumas escoras para que ele não encoste no chão, certo? Quando o pé de uva encosta o seu galho no chão, aquele galho que encosta no chão, ele vai começar a criar raiz. Aqui o galinho, aí ele vai criar raiz. Só que quando ele cria raiz, ele vai criar um fenômeno. Porque ele começa a tirar nutriente também do solo, pelo local que não é o apropriado. A árvore tem que ser alimentada pelo tronco. Só que a partir do momento que ela deixou de ser alimentada somente pelo tronco, e ela se ramificou, e ela está pegando doutrina, ou pegando raiz em outro local, na terra, pegando nutriente, vai acontecer um fenômeno. O galho ficava verde, mas não produzia nada. Por isso que Jesus está falando, vamos cortar. A palavra cortar no grego e levantar é a mesma coisa. Alguns galhos eram cortados sim, queimados, mas porém a ideia é de tirar aquele que está encostando, que está gerando um fenômeno, e levantar esse galho para que ele não tire mais nutriente de outro local e tenha nutriente só do tronco. Para que ele não deixe de gerar folha, mas agora ele passe a produzir frutos. Entendeu? Por isso que às vezes a nossa cabeça se embaraça com algumas coisas. Por quê? A gente às vezes faz igual um galho, a gente se ramifica, desce o galho lá embaixo, pega nutriente pelo canto que não é certo, e a gente começa a deixar de produzir. Olha que coisa interessante. É isso aqui. O que Eliseu está fazendo aqui com Elias é alguém que está olhando exatamente. Aí vai ter uma coisa chamada de ação. Ação de Elias e ação de Eliseu. Os dois estão caminhando com uma coisa chamada ação. A lição diz que ele diz assim, não meu pai, para onde o senhor for, eu vou atrás de você. Isso é comprometimento. Com Elias, não. Primeiro com Deus que o chamou. Então a gente está vendo duas ações. E vai ter a terceira ação, que é os 3 pilares do tamborete. Os irmãos já ouviram falar essa palavra tamborete? Já. Lá no Nordeste a gente fala muito isso. Tamborete é o banco. Um exemplo. Nós podemos ser cheios do poder de Deus, mas se não tivermos ação, vai se quebrar o pilar. Irmãos, o Evangelho é assim, a nossa fé, John Stott diz que a nossa fé tem que ser racional. Um exemplo. Eu posso estar com dor de cabeça. Posso passar 2 horas orando para que Deus saiba, mas eu posso tomar um analgésico e ficar sarado na hora. Depende de nós. Eu conheço um irmão que não toma nenhum remédio. Ah não, eu passo aí 2 dias, 3 dias com aquela cabeça doendo, mas eu respeito, cada um tem a sua ação. Porém, quando nós olhamos para a palavra, nós sofremos menos. Por quê? Porque Deus deixou o médico para os doentes. Tem coisas que eu preciso realmente fazer, como ação e comportamento, comprometimento. Mas tem coisas que quem vai fazer é Deus. Aquilo que eu não posso, Deus faz. E dentro desse exercício aqui que a gente observa, essa ação a cada dia, dentro do Evangelho que a gente vai vendo aqui, nós precisamos nos preocupar, irmãos, que nós não podemos ser estéreis. O que Elias está fazendo aqui é se preocupando para que Eliseu não fosse alguém estéril. Na lição também, na mensagem de texto, o pastor falou sobre mente entenebrecida. A palavra que é usada ali no hebraico é como a mente do animal. Já no Novo Testamento é uma mente demoníaca. É forte, né? Mas a palavra entenebrecida, embrutecida no grego, a ideia é de uma mente ainda cativa ao inimigo. Todas as pessoas que estão na igreja e não produzem, eles ainda não têm a mente sarada. Essa é a ideia. A ideia da lição e a ideia do Evangelho é essa. Efésios 4,18, vamos lá. Está tudo dentro da lição, tá? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, por favor, pode falar. Nós vamos tentar responder aqui.
Efésios 4 e 18. Vou ler 17 e 18, tá? Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha só, entenebrecido do entendimento, aí tem uma vírgula, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, ou seja, pela dureza do seu coração. Então, se está separado da vida de Deus, anda como? Se os irmãos olharem aqui o contexto, é porque eles não estavam produzindo, eles não entenderam o que é o Evangelho. Aí ficou parado, a mente está entenebrecida. Irmãos, o que nos diferencia do animal é só porque nós temos entendimento. Vamos pensar um pouquinho. Se eu pensar só em comida, se eu pensar só em casa, se eu pensar só em sexo, ou seja, reprodução, que é a ideia de toda espécie, eu sou simplesmente um cavalo. Concordam comigo? Então, o Evangelho ele vai além disso. Ele vai além desse entendimento. Porque se eu pensar só nisso, de forma particular, eu continuo, na verdade, sendo como um animal, como o Azar falou lá, né? Eu acabo me tornando assim. Então, a ideia da lição nossa aqui é dar continuação a esse legado que Deus nos deu, ou essa sucessão. Então, Elias está fazendo o quê? Dando continuidade àquilo que Deus tinha colocado no seu coração, para que a voz não se calasse. Tá certo? Então, tem o banco de 3 pernas. A primeira perna qual que é mesmo? Ação, comprometimento ou comportamento. Ação, comprometimento e poder de Deus. Os 3 caminham junto. Eu tenho ação, mas não tenho o poder de Deus, o banco cai. Eu tenho ação, não tenho o poder de Deus, mas eu não tenho comprometimento, o banco cai. Eu tenho comprometimento e tenho ação, mas eu não tenho o poder de Deus, o banco também cai. Então, os 3 precisam caminhar juntos de forma equilibrada. Aí, os 3 estão segurando a fé e a consciência está protegendo a fé. Isso é o Evangelho, a gente vai ser bem sucedido em relação a isso. Então, vamos caminhar mais um pouco aqui. Aprendemos que a porção dobrada aqui é o desejo de me colocar como alguém que vai suceder, ou seja, se colocando como filho. Olha, deixa que eu seja o teu filho principal aqui, em relação a fazer aquilo que você está fazendo. Esse é o pedido dele. Porque tem gente que pensa, nossa, eu quero colocar a mão aqui e o poder ser extraordinário. A ideia não é essa, a ideia é de legado, continuação daquilo que ele recebeu. Né, irmã? Que a gente fala, olha, não, Elias tem o poder aqui, que até quando o Eliseu caiu no poço lá, a gente sempre vê isso, irmãos, que a nossa mente é assim. O que nós não podemos nos esquecer é que no dia que você está mais perto da sua vida, se você chegar em qualquer lugar, não eu estou dizendo, Jesus disse que o Espírito de Deus coopera conosco. Marcos 16 e 20. E eles partiram, e Deus cooperava com eles. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Pastor Nilson, sim, me permita. Eu acho que é até ainda na ilustração que o senhor fez das 3 pernas, eu acho que até esse equilíbrio que vem da 4ª perna, porque uma cadeira segura, ela tem 4 pernas. O senhor veja bem que essa tem 3 pernas. É um tamborete. Quem conhece o tamborete sabe que você tem que colocar ele direitinho no chão. Não. Você tem que sentar com qualidade de assento. Você não pode se jogar igual nós jogamos no banco, porque senão é esse equilíbrio que o senhor está colocando aí. Tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio vem da 4ª perna, que é a sustentação das 3. É que a consciência, né? A fé que sustenta eles 3. A ideia aí, Maria Aparecida, é para que se falte um, caia mesmo. Quando foi elaborado os 3, para que realmente, na falha de um, realmente esse tamborete venha a tombar. Irmãos, o que é lindo, eu vendo esse texto, tem uma história de um homem chamado Reinhard Bonk, que os irmãos sabem que ele morreu faz acho que um ano e pouco atrás. Reinhard Bonk, aquele que veio na semana pentecostal. O que acontece?
essa ideia de sucessão é algo tão fantástico. Esse Reinhard Bonk era o maior pregador que tinha. Ele impactou toda a África, assim, talvez Deus através da vida dele, a África do Sul, porque tem duas Áfricas, a África do Sul e a África mesmo, e há essa separação. O que aconteceu? O Reinhard Bonk, ele tinha um rapaz que trabalhava na sua livraria, Eliane, pegando e carregando os livros. Pegava aqui os livros dele, levava para a livraria entregando. Aí o Espírito de Deus chegou nele, fez ele entender, disse assim: olha, prepara Daniel Colenda para ser seu sucessor. Peraí, mas o camarada está ali pegando o livro, mas não tem nada do meu sangue, não é nada meu. E isso que a gente precisa entender dentro da ideia de legado. Então ele começou a preparar o Colenda. Depois, uma hora que os irmãos tiverem a oportunidade, coloca lá. Pois não. Porque dentro da ideia da sucessão tem o eleito, que é o direto, e tem o escolhido. Então tem essa ideia. Sim, a gente precisa ter muito cuidado com o que acontece. Porque às vezes nós olhamos mais para o nepotismo, né, João? A ideia de nepotismo aí, irmãos, é sangue. Direto, linha direta. Porque assim, às vezes, se eu tiver cuidado, eu posso olhar só, puxa vida, não, é o meu filho que vai fazer, a minha filha que vai fazer. Só que no Evangelho de Cristo não é isso. No Evangelho de Cristo, quem escolhe é Deus. E detalhe, a igreja veio. A igreja já veio. As pessoas que vão fazer as coisas, a igreja já disse. Quem escolhe, irmãos, por exemplo, quando o pastor chama alguém, ou quando é feita alguma coisa, os irmãos podem ter certeza que Eliseu aqui já vinha fazendo alguma coisa. Já estava fazendo já há muito tempo, porém agora só é confirmado. Aqueles que estavam do lado dele, sabe, existia uma escola de profeta, a gente vai ver, 3 lugares, mas porém eles já viam ele como sucessor, porque isso quem vê é a igreja. Primeiro Deus escolhe, a igreja vê, e aí depois só o pastor vai e faz a confirmação. Pode olhar, que funciona desse jeito. Mas é a igreja que diz que quem vai fazer isso aí, tá certo? Então veja bem, não deixe o seu legado sem um sucessor. Não deixe a sua fé cristã sem alguém que você ganhe para Cristo e dê continuidade ao Evangelho sendo essa voz. A ideia de Elias aqui, Eliseu, é essa. A lição de nós hoje é essa. É se preocupar com essa sucessão. Vamos caminhar aqui dentro da nossa lição. Então a gente viu que o ministério estava terminando. Há uma despedida de Elias, só que ele estava em paz. Por quê? Porque ele sabia que alguém ia se suceder. Um exemplo. Independente do cargo que você tenha, um exemplo, numa empresa, não se preocupe de fazer pessoas com seus conhecimentos. Essa pessoa vai lhe ajudar lá. Vai lhe ajudar. Elias, antes de saber realmente, no finalzinho já do seu ministério, dá a entender que parecia que ele não entendia que tivesse um sucessor, né? E quando ele entra na caverna, quando ele sai de lá, parece que só tem eu, Deus, pelo caminho que você subiu, você desce, você vai ungir Eliseu no seu lugar. Já tinha preparado alguém, mas é como o pastor disse, alguém que também já tinha esse desejo de continuar servindo. A igreja, realmente, como o pastor disse, a gente tem que fazer discípulo. O papel da igreja é fazer discípulos. Gerar, né? Que coisa boa alguém olhar, né? Quando eu tiver um tempo melhor servindo a Cristo, eu quero pregar que nem o pastor Deus, ensinar que nem ele. É essa a ideia, né? De você. Mas não é para que eu venha me engrandecer, para que o reino do Senhor seja glorificado, né? O preparo esse legado, esse preparo, esse recrutamento é uma forma de preparar de maneira muito sábia, já preparando a geração que virá. Irmãos, isso é tão fantástico. Se os irmãos olharem para qualquer ser vivo na natureza, ele se preocupa com a sua espécie. Todos os seres vivos. Quando os irmãos veem uma mangueira, ela está cheia de manguinha, e às vezes cai algumas mangas no chão, você sabe por que cai aquelas manguinhas pequenas no chão? É porque falta nutriente, então ela aborta para que as outras todas não morram. Então parte dela aborta, cai, mas a semente
verdadeira vai continuar gerando, por quê? Porque ela vai produzir alguns frutos lá, mesmo que seja menos, mas vai continuar com a mesma essência. Todo ser vivo, se você observar, por exemplo, uma borboleta ali vai, é uma lagartinha, vira o casulo, vai virar borboleta, e daqui a pouco, não é assim? Todo ser vivo. A igreja é um organismo vivo. O que o Velho Testamento é simplesmente um início mostrando, preparando um povo que representaria o que Deus falou para Abraão, né, irmão? Através de ti serão benditas as nações da terra. Então, é uma continuação. Só que às vezes, observa o seguinte, parte da nossa oração, nós chegamos a Deus só pedindo, a gente chega, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. A gente se esquece de saber que a gente não tem mérito algum diante de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 4 diz que a nossa obra, nesse período, o salário não é tido como recompensa, mas sim como dívida. Pode ler Romanos 4 e 4. Escravo, doulos, sem direito a salário, porque nós somos comprados com um bom preço. Aí nós chegamos para Deus, muitas das vezes, não como servos, como pessoas que devem, mas nós chegamos com alguém que chega ali, mas para a gente receber alguma coisa. Percebeu por que a gente pede mal? Que nós temos que mudar esse conceito? Quando a gente muda esse conceito, vai acontecer muitas coisas. Então, o que está acontecendo aqui é essa preocupação. Hoje nós falamos de tanta herança. Os irmãos lembram qual foi a quantia que Pedro deixou para a sua família de herança na terra, de dinheiro, de casa, de bem? Quem que sabe, pode me falar alguma propriedade de Pedro? Ou do apóstolo Paulo? Sei lá, talvez do Tiago, que foi puxado por uma carroça pelas ruas de Alexandria e esfolado vivo. Por quê? Porque eles entenderam, e nós, igreja do século XXI, nós temos perdido esse foco disso. Por isso que é bom a gente nos voltarmos ao Evangelho, né? Não que a gente estejamos totalmente errados, mas uma igreja, irmãos, nós podemos começar com uma igreja sadia e nos tornarmos uma igreja doente, ou podemos até nos tornar uma seita. Muitas igrejas chegaram no Brasil, diga, como igrejas verdadeiras, se tornaram seitas. E uma igreja uma seita pode começar com indício errado e se transformar numa verdadeira igreja. Porque esses passos são feitos a cada dia. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se tornando alguém que produz em cima de palha, feno, vai se tornar em nada. Então nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Então, vamos continuar aqui. Pediu a porção dobrada. A lição vai trazer essa parte da porção dobrada praticamente no primeiro tópico inteiro. A gente observa que Elias é a inspiração de Eliseu. Elias é a inspiração de Eliseu. Nós, irmãos, realmente precisamos ter alguém que a gente olhe primeiro para Cristo. E a gente, puxa vida, eu vou me basear assim. Alguém que a gente compartilha as nossas dificuldades, nossos sentimentos. Que tem alguém que a gente faz isso. Todos nós precisamos desse tipo de fala, né, irmão? Entender também, né, pastor, que esses baluartes aí que a gente olha e vê realmente que são homens que a gente precisa seguir, precisa entender que são homens que nós não vamos ter para sempre. E o que nós temos que fazer? Você não vai. O Antônio Gilberto foi embora. Você vai ter outro Antônio Gilberto na Assembleia de Deus? Não vai. O Severino Pedro. Então eu posso dizer assim que no mundo, né? Entendeu? Será que vamos ter um Billy Graham da vida? Billy Graham, entendeu? Então é o que realmente a gente precisa. E interessante, dentro dessa própria lição, a lição não cita, mas eu quero trazer para os irmãos também algo aqui que eu estava lendo, e isso é bíblico. As nossas escolhas também elas podem ser erradas. Sim. Com certeza. Viu? Dentro do conceito de sucessão, nós vamos olhar, Jesus escolheu, e dentro da escolha tinham pessoas erradas, por exemplo, Judas. Mas Deus errou? Mas não é Deus? Isso faz parte, irmãos. Porque às vezes a gente, puxa vida, a gente se joga no chão devido, então isso faz parte do ser humano, da vida humana. Que não é só de acertos, mas até quando nós erramos é para a gente aprender alguma coisa. Então a gente vai observar isso aqui. Então a gente vai ver, não deixe o seu legado sem sucessor.
abençoa de maneira organizada, trabalhando de maneira ética, transferindo de maneira abençoadora o legado àqueles que vão dar continuidade. Por isso, o que eu quero trazer para cá, para os irmãos, dentro dessa lição? Essa preocupação nossa de receptividade para aqueles que chegam na igreja, os que vêm de fora, de saber que essas pessoas, realmente, um exemplo, nós temos o dever de estar sempre pedindo a Deus, Senhor, não, falo para os irmãos, como eu tenho pedido a Deus, para que Deus traga pessoas para nos ajudar em todas as áreas da vida aqui da igreja. Músico, imagine a gente com uma orquestra, irmão, faça uns 4 músicos ali, ia ser diferente o nosso culto, com certeza. Nós não podemos nos conformar somente com o que a gente está vendo. Não, está bom aqui, eu estou... Não, para que a obra cresça. A mesma coisa, quando alguém às vezes muda de local, a igreja está crescendo. A gente só olha para números, né? Puxa, não, é ramificações que está acontecendo. Pessoas estão saindo e estão se ramificando aí. Então, tem alguma dúvida, irmãos, até aqui? Pastor Nilson, conforme essas pessoas vão saindo, eles são sucessores em outros lugares. Sim, né? exatamente. A sociologia estuda a igreja crescendo não de forma local. Vou citar um exemplo aqui. Provavelmente aqui já apareceu pessoas que deviam viver às vezes no boteco, bebendo, usava droga, se converteu ao evangelho, arrumou um emprego, mudou de vida e esse é o papel da igreja. Porque a gente pensa em igreja, que a igreja para de crescer quando a gente não vê ela cheia. Só que tem locais que são celeiros. A nossa função é gerar para que se expanda. E essa ramificação, ela não fica só num local, querer para si. Não, a obra não é minha. Então, faz-se alguma coisa, se preocupe de formar, que automaticamente essa pessoa vai para outro lugar. Um exemplo, o meu Eli chegou aqui e se estabeleceu. Amanhã ninguém sabe, ele pode ir para o interior, pode ir para o Rio de Janeiro, e lá ele vai dar a continuidade que ele aprendeu aqui. Essa igreja cresceu ou ela está diminuindo? Fala. Cresceu. Exatamente isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Irmãos, se a gente pegar uma sala de aula, se você começar com 30 alunos, ela não vai terminar com 30. Alguém vai parar, mas alguém vai dar continuidade. A mesma coisa a gente às vezes fala, puxa vida, hoje eu vou pregar, quinta-feira só tem pouca gente na igreja, ou tal dia só tem pouca gente na igreja. Peraí, então eu sou melhor que Jesus? Porque Jesus pregou com uma mulher, irmão. Os irmãos entenderam aí o conceito de coisa? Pois não, meu irmão. 2 pontos aqui que eu estava estudando que eu achei muito interessante. A questão da porção dobrada e a questão dele seguir. O profeta falou, fica aqui, não, eu vou seguir. Fica aqui, eu vou seguir. Qual que é o ponto? Porção dobrada. Ele falou para Elias, eu quero a porção dobrada. Elias podia virar para ele, por que você quer a porção dobrada? Você quer ser melhor que eu? Elias entendeu. Poxa, ele quer ser melhor que eu. Isso é louvável. Tipo, eu sou um pregador bom, né? Entre aspas. Se o Eli deseja ser um pregador melhor que eu tenho que dar graças a Deus por isso. Tem que ser louvável a decisão dele. Ele quer ser melhor que eu? Sim, tem que ser melhor. Não para se engrandecer, mas para a obra de Deus, né? Fazer o melhor. Ser melhor. Deus sempre tem alguém que faz melhor do que eu. Você vê que Elias entendeu isso. Ele não contestou. Você quer ser. E o outro ponto, que Eliseu, ele foi ungido, como o irmão Gilvão falou. Ele falou, poxa, fui ungido, agora eu posso parar. Já consegui o que eu queria. Hoje em dia, não é assim? Às vezes o irmão, ele é frequente na escola, frequente na doutrina, frequente na sede. Quando ele consegue ser ungido, ele faz o quê? Agora já terminei a carteirinha, parei. Você vê que Eliseu... Muitos obreiros, Alex, já aconteceu isso? Não, acontece isso. Pois não, meu. Ô, Théo. Opa. Deixa eu tirar. O que acontece? Eu sempre, eu vejo isso aí, sabe como que é essa fala do Alex? Como, assim, ó. Irmãos, às vezes Deus tem pra gente, imagine o seguinte, isso é um pensamento meu, isso não é bíblico, mas eu vou falar aqui. Deus tem pra gente um prédio, todo cheio de vidro, bonito.
E a gente se comporta, às vezes, contente com me permita, uma cabana, ou com um tabernáculozinho, uma tendinha. Obrigado. Por quê? Porque a gente vê a ideia de evangelho com aquilo que os nossos olhos estão vendo, a gente não vê ele com essa proporção. Porque o evangelho ele vai além do que a gente imagina. Então essa ideia, não, já cheguei aqui, para mim tá bom. Isso aqui é o máximo que... E uma coisa que é interessante também dentro dessa fala, todas as vezes que Deus chamava alguém para fazer alguma coisa, aquelas pessoas iam chorar, de tristeza, preocupado com a sua função. Hoje o camarada é levado, vamos dizer, presbítero, aí vai dar pau. Cresceu, né? Cresceu, ele vai comemorar, fazer festa, não, tem que chorar. Cresceu. A Deus misericórdia, porque ele agora tem uma responsabilidade. Não sabe a responsabilidade que tem. É complicado isso aí. Ele que mais é dado, Mas é cobrado. Né? Quem quer não está preparado. Não está. Mas aqueles que fogem é porque são os escolhidos por Deus. e aquilo que o Alex falou, pastor, é bíblico, né? No Novo Testamento, é aquele que deseja episcopado. Você deseja ser, né? Tem pastor Daniel, eu quero ser melhor que o pastor Daniel. Você deseja boa coisa, mas precisa se dedicar a isso. Precisa dedicar. Ação, comprometimento e poder de Deus. O pastor Nilson é assim, né? Não está falando aí assim, me veio assim, na minha mente assim, a Nicole, né? A Nicole foi embora, né? Serviu aqui ao Senhor desde pequenininha, né? E toda a vida ela foi uma bênção. Aí é assim, ela foi, né? Deus levou ela para acompanhar o esposo dela. Ela está lá fazendo a obra, né? E tem gente também, pastor Nilson, assim, que acha que é dono da igreja, que, por exemplo, porque ele tem um cargo na igreja, entendeu? Aí a pessoa, vamos supor, aí o pastor pega, vamos trocar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes, a pessoa, pastor Nilson, não está dentro do padrão do Evangelho de Deus, para poder a pessoa estar ali na frente daquele trabalho. Às vezes, me permita, pastor Nilson, até está escandalizando lá fora, entendeu, pastor? E assim, ele acha que ele é dono do cargo, ele tomou posse, que ninguém mais pode fazer, que é só ele. Acontece muito isso no nosso meio. Sim. Acontece muito, pastor Nilson. E aí, eu acho assim, que é como o senhor está falando, eu acho que a gente tem que assim, como a irmã foi embora, eu dou graças a Deus, porque ela foi embora, ela vai servir a Deus lá também, vai fazer a obra lá, e Deus vai levantar outro para poder colocar aqui, para poder ajudar, entendeu? Aí tem gente assim que acha só dono e pronto, não pode ser substituído por ninguém, entendeu, pastor Nilson? Tem que entender que tem um fim. Exatamente, mas a pessoa, e muitas das vezes, Vai chegar a hora que vai acabar. e muitas das vezes, irmão, o pastor, a gente vê, às vezes a gente vê mesmo, que aquela pessoa... Ai, Jesus, me cobre com o teu sangue. Ela é crente só dentro da igreja. Aí lá fora, às vezes a gente encontra com a pessoa, a gente sente até vergonha de dar para o seu... Pastor Nilson, eu estou falando isso porque isso aconteceu com uma filha minha. A Luciene, ela encontrou com uma jovem daqui, no Andorinha. A minha filha, a Luciene, falou assim, olha mãe, eu vou te dizer uma coisa, se for para a gente reparar, para o homem a pessoa não fica. Aí o senhor sabe o que foi que a minha filha falou para mim? Minha filha falou para mim, mãe, o que uma pessoa dessa está fazendo em frente a um cargo? Não tem estrutura. Mãe, eu fiquei com vergonha. Então, pastor Nilson, é assim, está dentro da lição, tudo isso daí. Entendeu? Aí assim, vamos supor que o pastor chega, né? Às vezes Deus mostra para poder tirar tudo, colocar outra, a pessoa quer brigar. A pessoa, ela é dona do cargo, dona da igreja e acabou. Entendeu, pastor Nilson? Muito obrigado. Imagina. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 5 e 22, irmão. 1 Timóteo capítulo 5. Crente só dentro da igreja. Aí a obra de Deus sofre, né, irmão Alex? Muito. Sofre, e aí Deus não sabe. A gente não sabe porque que o culto não sobe, que Deus não recebe o culto. 1 Timóteo o quê, pastor? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Dentro dessa fala da irmã, e esse texto está muito dentro obrigado, da nossa pastor lição. Nilson. A gente está na escola Mas não, dominical, eu acho que a gente isso tem que é- expor o que está isso dentro é- da gente. Isso é real. Não é atacando ninguém, que eu não Isso é sou real. santa, entendeu, pastor Nilson? Mas assim, a gente sofre porque a gente é do ciclo de oração. Então a gente vê esse tipo de coisa. Até minha filha que está afastada fala assim, mãe, para mim voltar para a igreja mais ou menos assim, eu fico como eu estou. Sim. Timóteo?
1 Timóteo 5:22. Obrigada, pastor Nilson. Imagina. Desculpe aí alguma coisa. Quem pode ler para a gente? 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Converta-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. O que Paulo está se referindo a Timóteo, falando para Timóteo? Timóteo, cuidado com quem é que você elege para fazer algo. Ó, quando nós vemos alguma coisa, ó, a lei brasileira diz que quando eu concordo, isso é uma prevaricação. Eu sabia que tem alguma coisa errada, eu não trato. Isso é prevaricação na lei brasileira. Só que Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que quando eu vejo alguma coisa e eu não trato, eu estou pegando o pecado da pessoa e colocando nas minhas costas. E agora, vamos dar continuidade? Veja o 23, por favor. Eu fechei. 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do seu estômago. O irmão leu o 22 inteiro? Leu. Sim. Está falando do pecado da igreja. 1 Timóteo 5:22, né? Ah, não, é o 21 que era para ter lido também. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Aí ele vai dizer isso aí. Ou seja, olha, eu estou apresentando você, Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo e diante dos anjos eleitos, que não faça tais coisas. Quais coisas? A ninguém imponha precipitadamente as mãos, não participe dos pecados alheios. Você pega o erro da pessoa, coloca sobre as suas costas e você agora é participante disso. Você, sem perceber, você está se condenando diante de Deus. É o que o texto está dizendo. Então ele está tratando em relação a isso, essa fala da irmã Helena, e isso tem que ser na nossa vida, irmãos. Quando meu filho, o Yuri, foi tratado aqui na igreja, ele velho, teve um dia que o Yuri ficou sozinho em casa e toda a mocidade saiu para ir comemorar uma festividade. A minha esposa falou: nossa, que coisa, meu filho está lá sozinho. Eu falei: ele precisa estar só. Se ele tiver necessidade da igreja, sentir saudade da igreja, ele está sendo curado. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que nós estamos ajudando os nossos familiares e nós estamos matando eles. E isso precisa. Por quê? Porque tem um tempo também, e Paulo até vai dizer, ele também vai ensinar que se 1 Coríntios ele vai tratar de um assunto dentro da igreja, só que lá na frente, em 2 Coríntios, ele vai dizer que aquela pessoa precisa ser reconciliada. Esse momento de tratamento é necessário, porque senão a gente morre. É aquela brasa que eu já falei para os irmãos, que ela esquenta, na ação do Espírito está ali acesa, mas se tiver alguma coisa errada ela vai virar cinza. Isso é um perigo, porque a gente às vezes acha que é um bem. Não, senão vamos passar aqui, vamos fazer assim que está certo. Não está, vai morrer. Você está, sabe, já ouviu falar já no kamikaze? Sim. Alguém que entrava dentro de um foguetinho ia e morria? A mesma coisa. O Espírito de Deus, irmãos, nos aborta. Pastor Nilson, quando a minha filha, a Letícia, ela estava aqui na igreja, ela se batizou na igreja, tudo, e ela tem umas atitudes que eu trabalhava o dia inteiro, pouco sabia, mas uma vez eu peguei umas atitudes dela que não estava de acordo. E ela era, dava oportunidade, ela subia no púlpito, ela louvava muito bem. Só que aquilo me incomodava. Aí eu vi ao pastor, na época eu cheguei e falei para ele: o negócio é o seguinte, a menina não anda corretamente, no púlpito eu não quero. Por quê? O povo de fora vê a minha filha, linda, maravilhosa, cantando ali. Para quem ela está cantando? Está escandalizando a igreja. Então eu não quero. Irmã Dica, mas não é assim sim.
Eu não aceito que ela suba ali, porque eu me envergonho. Isso é Se prudência, eu me né? envergonho, que dirá outras pessoas lá de fora. Aí ela foi se afastando, e esses tempos atrás eu tive uma conversa com ela. Ela falou: mãe, você me ensinou o caminho certo, eu sei o caminho certo, então não se preocupa. Se você morrer, se você for para o céu, você nem vai lembrar de mim, mãe, porque a senhora me ensinou. Então não fique com o seu coração amargurado, sabe? Porque eu sei a verdade. E eu creio que um dia vai chegar o tempo que eu vá voltar. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, se eu possa voltar. Mas a senhora não fez nada de errado. Não esquenta, não, bem assim, ela falou, não esquenta e não fica entristecida. Porque a senhora teve 3 filhas. Eu, a Camila, Letícia e a Vitória. Deus sabe da sua herança. Deus sabe o que Ele te deu. Então, não se preocupe, não fique turbado o seu coração. Porque a tua parte, como mãe, você fez. Sabe? Mas eu sou rei da minha casa. O pastor falou aí que a gente é rei sacerdote da casa da gente. Se a gente não pôr a situação dentro da nossa própria casa, quais serão os nossos sucessores? Porque dentro da minha casa vai ter os meus sucessores. Né? Eu tenho uma Alex, chamou de novo. Tem muitas questões dentro da nossa casa, que a nossa casa às vezes está doente e os nossos sucessores estão saindo de dentro das nossas casas. A gente está preocupado com a casa lá do outro. Olha, a filha de fulano, mas vamos vamos fazer sucessão dentro da nossa casa, explicando o que é bom para que a nossa igreja fique sabendo. Porque se a nossa casa é o primeiro ponto, eu acredito que a sucessão tem que sair dali. Irmã, você dá licença, mas aí quando é maior de idade? Porque aí passou de 20 anos, Você ensinou. entendeu? Você Aí como é ensinou. que foi? Ensinou, né? Às vezes, muitas das vezes a pessoa está na igreja, está fazendo coisa que não deve, está na frente de cargo, entendeu? Escandalizando a obra, né? Você fez muito bem. Eu falei, aí passou na época e falou, não, irmã Dica, mas não, eu falei, não, tá errado. Porque tem coisas, a cunha de Acã. Às vezes a cunha de Acã está aqui, a igreja não quer, porque a cunha não sai do meio do povo, ela tem que ser estipado mesmo. E se Deus é que é o misericordioso, a gente tem que, e aí tem que chegar junto a quem é o anjo da igreja, a gente tem que falar com o anjo, para que ele ajude a gente a sarar essas coisas, né? É porque isso aí traz grande prejuízo a todo o corpo, né? Sim. Por exemplo, assim, Deus defenda, fale para mim que eu estou com câncer. Vou usar a minha pessoa. Qual que é o legal? É o médico dizer para mim, Nilson, vai para casa e toma água. Ou é melhor ele me dar um remédio com quimioterapia, vai cair todos os meus cabelos, mas eu posso ser curado. Então, nós temos que entender que essa a ideia. Quando a gente tem câncer, precisa ser tratado, combatido. Já pensou? A minha mãe foi lá no médico, irmão. Minha mãe está doente. Aí o médico falou, olha, dona Fátima, o nome da minha mãe também é Fátima, viu? Tome água. Pode tomar água. Como é que eu vou olhar para esse médico? Puxa vida, esse médico, ele é alguém doente da cabeça, porque está dando, a minha mãe está doente, em vez de dar uma quimioterapia, ele está mandando uma água. Então é isso. E a gente, com os nossos olhos normais, a gente não vê, não consegue perceber. Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. O que Elias está fazendo aqui, irmãos, é porque tem tanta coisa aqui dentro desse contexto. O que Elias está fazendo é colocando a semente divina no Eliseu. Esse legado foi colocando a semente divina, porque lá na frente outras árvores nasceriam com a mesma essência. Essa é a ideia da sucessão. Ele sabia que algo seria produzido com a mesma espécie, com a mesma semente que ele tinha, ele deu para Eliseu, para que ele desse continuidade e ele pegasse essa semente e continuasse plantando. Vamos plantar. Essa voz não vai se calar. Então é isso aí. Ele estava olhando para o futuro. Se você está motivado pelo Espírito Santo, você transfere, você compartilha. Poder na unção de Deus é compartilhada, sabedoria é compartilhada. Precisamos impactar na vida dos outros.
Já imaginou? Precisamos impactar na vida dos outros. Seria aquela ideia assim, o seguinte, irmãos. Esses dias o pastor falou um negócio muito interessante. Quantas vezes você ora pelo seu aluno, às vezes você ora pelo membro, porque isso é uma realidade. Que a gente, puxa vida, eu quero que a dica vá bem, mas espera aí, eu tenho dobrado meu joelho e pedido a Deus por isso. São esses detalhes que Elias está mostrando aqui, com certeza, pois não, irmão, Maria Aparecida. Pastor Wilson, eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós devemos nos preocupar em nos impactar na nossa sociedade para sermos vistos como luz. Mas eu sinto assim em mim que a minha necessidade maior é de impactar a Deus. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. Mas eu me sinto tão feliz quando eu consigo, pela misericórdia dEle, fazer alguma coisa que os meus olhos me dizem, vai por aquele caminho, porque teus olhos estão te mostrando aquilo, você está vendo, você está certa, e o Espírito Santo me leva a usar isso que o pastor falou, que o senhor comentou agora. Quantas vezes você está orando por aquele irmão que foi beneficiado e você não foi? Quantas vezes você está orando por aquele irmão que pisou no teu dedinho, que tinha uma unha encravada e caiu? Quantas vezes você está orando por aquele irmão que está ali, mas não está ali? Sim. Então, qual o interesse? Porque nós somos voltados a interesses. Sim. Nós somos hipócritas, falamos que nós não nada, nós somos voltados a interesses. Qual o nosso interesse em agradar ou estarmos vendo e querendo corrigir, disciplinar? Nós falamos tanto que a correção vem de Deus, que é Deus que faz. Claro que muitas vezes existe a mão do homem. Sim. Existe a mão do homem. Nós estamos aqui, nós fazemos as nossas peripécias, né? Mas nós sabemos que no final Deus está ali. Aí eu vou usar um exemplo bíblico. Tem Lia e tem Raquel. Tem a eleita e tem a escolhida. Quantos anos nós vemos ali? Nós temos o hábito de colocar Raquel ali como era bonitinha, princesinha, não sei o quê. De vermos Raquel como uma coitada, aquela que morreu dando à luz aos seus filhos. Mas se nós formos ler toda a história, nós vemos todo o processo de Raquel. Raquel foi eleita aos olhos de Jacó, mas não foi escolhida pelo Senhor. E no final, nós vemos lá, que lá no túmulo dos patriarcas, quem foi Lia. Raquel ficou lá pertinho, mas não chegou. Certo. Não chegou. Mas Deus levou, deixou Lia passar por todo esse processo, deixou Raquel passar, e no final Deus fez o julgamento dele. Sim. Então por que nós aqui, imperfeitos, 1000%, nós não conseguimos. Eu estou falando nós porque sou eu também. Porque eu tenho língua, a língua não tem osso, eu badalo também, eu vejo, eu às vezes falo, e peço a Deus que tenha misericórdia de mim. Mas porque nós não conseguimos olhar com amor? Nós precisamos olhar com amor, não é aquele que já tem. Sim. Aquele que já tem, que está cheio do Espírito Santo, que está transbordando, esse daí vamos orar e falar, Senhor, me aproxima dele, igual eu falei, me aproxima do Alex por osmose, aí me distribui a bênção. Então, olhar com amor por aquele que está caindo, aquele que está descendo ladeira abaixo, dá a mão, socorre, faz alguma coisa. Isso também é a sucessão. Isso também é a sucessão, é esse cuidado e entendermos que Deus é quem faz a obra. As perninhas ali, ó, as 3 perninhas, porque Ele lá em cima, você vai tombar, você vai cair, o seu banquinho é falho. Não confie no seu banquinho que ele só tem 3 pernas. A perna sou eu. As maiores ações do homem, as duas maiores ações do homem, eu posso dizer 3, mas eu vou citar com 2. A gente vai observar que Moisés, Deus falou, mata esse povo. Foi Deus que falou, vamos matar esse povo. Aí o que Moisés fez? Intercedeu. Não, Senhor, você tirou esse povo, você fez isso. Moisés é uma tipologia de Cristo. Veja bem, ele está sem nenhum interesse, mas ali eu acredito que Deus permite aquilo, não é que Deus se surpreendeu. Por exemplo, Deus conhece cada um de nós, cada compartilhamento, cada pensamento de acontecer. Mas o que diferenciou Moisés na sua caminhada foi da forma que ele se intercedeu pelo povo. Assim mesmo como Cristo.
Porque isso, irmãos, é uma coisa que não é sobrenatural, o ser humano normal não vai entender. E outra é Jesus, a gente vai ver Jesus, né, Alex, fazendo tudo isso. Então, qual que é o dever nosso? O que a lição está querendo mostrar para a gente? Que o nosso dever é de nos preocuparmos com essa continuidade. Eu jamais vou querer, de maneira alguma, que ninguém se escandalize com o Evangelho devido à minha vida. E olha que Moisés teve trabalho com o povo, ele podia fazer jamais, irmãos, acho que eu vou querer que uma pessoa chegue aqui e saia do Evangelho devido à atitude minha. Isso, irmãos, é isso a ideia, essa preocupação. Um exemplo, semana passada eu até falei para o irmão Gilvão, eu estou com serviços para fazer, só que assim, veja bem, é diferente da posição dos irmãos que às vezes chegam aqui estão aqui na aula, é diferente da minha como está na frente do trabalho. Quando eu falto aqui, eu não estou ajudando nem vocês, nem o meu irmão que está aqui do lado. Por quê? Porque se você chegar aqui e ficar sentado e você não falar nada, você está ajudando com a sua participação e presença. Então, é essa a ideia do Evangelho. As pessoas vão ver, por exemplo, nós nos preocupamos, por exemplo, peraí, como é que está o caminho da igreja? Por exemplo, a irmã Helena saiu, a irmã Nicole saiu. É uma preocupação, sim, mas isso aqui é Deus querendo para que se gere mais, seja colocado, sabe? É espremer para que gere. E assim é a ideia da igreja. Para que saiamos também do comodismo, né? Exatamente, essa é a ideia, sair do comodismo. A ostra só gera pérolas se cair uma pedra dentro dela. O processo da pérola é devido à angústia que vai dentro da ostra, ela fica angustiada. Só que aquilo gera nela toxinas e ela vai gerar pérola. Se os irmãos pegarem um casulo, de borboleta que eu já citei hoje aqui, diz que um cara pegou, viu o casulo lá, se esforçando ali para sair daquele lugarzinho que ele estava preso, a pessoa pegou, cortou assim a pontinha, abriu, nossa, eu vou ajudar aqui o casulo para ele sair para fora. Ele nunca criou asa. Porque o processo, ela tem que passar por aquele processo. O processo, irmã Helena, de toxina, de esforço do casulo para sair de dentro, gerava nele toxinas que faziam com que as asas crescessem. Aquele casulo nunca saiu do patamar. Porque foi ajudado, né? Exatamente. Foi ajudado. Então, A gente às vezes não entende isso, mas precisa. São coisas que nós, com a nossa forma natural, a gente não entende. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Eu entendo, pastor, nisso. Eu entendo também que todo líder, seja pastor, seja departamento, tem que entender que tem um final. Verdade. Que nem aqui na Taliba Lionel, quando o pastor Daniel foi tomar posse, que era o velhinho lá. O velho ficou bravo, cochilava no púlpito, não lembrava o nome da pessoa para dar oportunidade, já tinha dado o tempo dele. Aí trocou, ele ficou bravo, saiu da igreja pensou que era vitalício. Em qualquer departamento, você tem que ter, que nem o pastor Nilson chegou hoje para mim, Alex, você encerrou, você não vai dar mais aula aqui. Eu tenho que entender isso, mano. Tá bom, então meu tempo acabou. Amém. Se não foi Deus que mandou ele me tirar, ele vai se ver com Deus. Vai. É ele, não é eu. Agora eu tenho que entender que a minha parte acabou. Agora eu vou só sentar e ouvir e aprender. Pronto, acabou. Você tem que entender que a igreja é de Deus. Porque tem pessoa que tem um trabalho que é de 10 anos, tem pessoa que trabalha de 15 anos, tem pessoa que trabalha 1 ano, 6 meses. Devia ser um rodízio 6 meses, todo mundo passar, para todo mundo saber o que é responsabilidade. Isso, gente. Mas aí nem Deus é chamado. Mas Deus não chamou todo mundo. Não, aí já é diferente do que a lição está falando. A Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo. Deus deu, veja bem. Deus deu uns para profeta, pastores, está falando de chamado. Vamos dizer assim, irmãos, não tem como eu pegar e querer colocar, tipo assim, eu querer fazer uma coisa que não foi me legado isso. Não, eu vou sofrer. Não, a gente vai colocar uma pessoa onde não cabe ela, mas vai todo mundo, será que tem capacidade? Então vai ter gente que não tem capacidade. Não, foi Jesus que disse. Ele falou, o ministério. É isso que eles estão falando. Não vamos pegar uma pessoa que não limpou. Não, onde cabe ela.
Porque assim, imagine, é assim, ó, dentro da igreja a irmã sabe disso, a irmã não é Lógico, regência é mais difícil. um exemplo, tem coisas que para a irmã fazer é fácil, mas eu já não tenho condição de fazer. Mas outro já pode, é isso que eu tô falando. Esse rodízio comigo Então, pode. mas isso não. Tem gente que pode, não faz, não sabe o que é. Isso daí, veja bem, ter vontade não quer dizer que eu tenho capacidade. Não, tem gente que tem vontade, tem capacidade. Aí as pernas de 3 bancos, ó. Precisa ter poder de Deus, comprometimento, e ação. Sem os 3. Você pode ter, por exemplo, poder de Deus, mas se você não tem comprometimento, como é que faz? Aí o banco cai. Você tem comprometimento, tem poder de Deus, mas você não tem ação. Não, gente, eu faço, mas eu estou aqui, ó. Parado. Tem um livro que eu estou lendo, que até esses dias eu falei. O verdadeiro líder, ou aquele que faz, ele tem que fazer sem estar, gente. Tipo assim, não é porque eu não sou líder para fazer alguma coisa. Deus encontra alguém fazendo, Deus não usa ninguém desocupado. Pode olhar, procura na Bíblia alguém que estava desocupado e Deus chamou, pode procurar. De Gênesis a Apocalipse, por quê? Porque quando você está ocupado, você tem comprometimento. Aí Deus vai lá, nossa, mas eu estou fazendo tudo isso, mas é você que vai fazer. Pode ver se não é assim. Pois não, irmã Maria. Pastor, e essa ideia de sucessor, ainda dentro do que a gente está falando, essa ideia de sucessor, nós vendo na lição, e como comentou o irmão Alex, o irmão Eli, alguém comentou aqui, Elias não via Eliseu. Elias não via Eliseu. Quem viu Eliseu, quem trouxe Eliseu para Elias foi Deus. Sim. Então nós temos que confiar, essa a diferença. A nossa confiança de que quem está velando e fazendo, embora nós muitas vezes não entendamos, é o Senhor. Ele que tem que trazer essa sucessão bem sucedida, essa sucessão vem das mãos do Senhor. Quando o homem coloca a mão, Ele sofre, todo mundo. dá prejuízo. Então essa sucessão vem do Senhor e o tempo também é do Senhor. O tempo também é do Senhor. O que nos cabe é que quando o irmão Agostinho estiver à frente, alguém estiver à frente, o que nos cabe é somar. Somar sem criticar, e quando vê a falha, não apontar e sair aos nem comer seu fermento para levedar toda a massa. E quando tiver alguma, foi o que eu falei na outra lição, quando você tiver alguma coisa que você está vendo que está prejudicando, venha quem de direito e fale com aquela pessoa, que vai ter solução, porque Deus vai dar. Exatamente. E aí Deus vai cuidando da obra. Jesus, a gente tem que ficar à sombra daquele que tem para nos dar. Um versículo e dá a mão, que fala das virtudes, das boas atitudes das pessoas, que a gente tem que ficar à sombra delas para aprender delas. Sim. E poder estar fazendo conforme aprendemos delas, né? Porque se a gente vê uma pessoa que é de oração, uma pessoa que está sempre nos trabalhos, uma pessoa que é assídua, que anda conforme a palavra de Deus, é nessa pessoa que a gente tem que se espelhar para o aprendizado da gente, né? E conforme diz nosso pastor, não está perto do céu, segura na mão daquele que está mais firme para isso. Vai caminhar. Que na irmã Janine citou uma fala que ela disse que a palavra dura suscita ele. A palavra mais dura que nós vamos ouvir não é aqui. Eu acho que isso daí que porque assim, irmão, às vezes nós pegamos dizendo assim, a Bíblia é a mãe de toda heresia. A mãe de toda heresia. Vamos dizer, todas as doutrinas que são criadas são baseadas em Bíblia. Todas as doutrinas, quando eu falo desde o início da humanidade até hoje, a maioria deles pegam um exemplo, vamos pegar aqui. Orígenes diz que Deus é tão puro que no final até o diabo vai se salvar. Sabe da onde? Da Bíblia. Isso é um pensamento que o camarada pega um texto, por exemplo. Eu não posso pegar, irmãos, um texto e isolar e fazer disso uma doutrina.
Uma doutrina tem que caminhar, você tem que pegar vários textos. Peraí, esse texto está dizendo isso? Vamos ler ele todo? Não pega ele só. Vamos ler ele todo. Vamos ler 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 50 vezes. Não consegui, vamos mudar de capítulo. Aí você vai juntar tudo e uma doutrina não pode ferir outra. Pastor, passei por isso. Eu fui conversar com o meu chefe, que eu estava aqui nas minhas férias, aí tive que falar com o chefe da minha chefe. E ele falou isso para mim, pastor, que o diabo, ele ia se salvar. Ele falou isso para mim. Aí eu tive que lembrar de coisas que eu aprendi para poder falar para ele que não, que isso é errado. Aí fui até Apocalipse, que eu falei do lago de fogo, que ele já estava preparado para ele, os anjos dele, e foi aquela coisa. Mas no fim, eu creio que ele entendeu. É uma pessoa que tem muitas faculdades, mas a cabeça totalmente cauterizada, achando que o inimigo tinha toda a... O trono de Deus é baseado em 2 coisas: juízo e justiça. Sim. O evangelho é baseado em 2 coisas: graça e juízo. Ele vai vir, ele tem na sua mão a pá, separará o trigo, mas a palha será queimada no fogo. O machado, irmãos, não vai ser colocado, está. Quando Jesus chega ali, ele já assinou uma sentença: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Só que quando você vai para a Bíblia, você vai estudar minuciosamente as doutrinas dos tempos, você vai estudar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, o negócio é estreito. Tem gente que vai aceitar Jesus lá numa cama, aceita Jesus e vai para o céu. Mas nós temos um legado, né, irmão? Essa sucessão que a gente tem gente que vai, nós vamos ter às vezes que levar tantas chibatadas nos pinhaços. A gente vai se machucar. Um exemplo, entre nós aqui. Quem é que nunca ficou chateado com a sua esposa? Vontade de pegar pelo pescoço, ela não faz isso. É verdade. As esposas não estão aqui. Não, Alex, isso faz parte da vida. A gente se machuca até com a gente mesmo, ou você não se machucou com você mesmo? Eu já fiquei, puxa vida, mas eu me chateou comigo mesmo. Sabe, então parece que a gente fica mais um cristal. Não. Isso, irmãos, essa parte do ser humano, essa metamorfose é normal na vida. Crescimento, né, pastor? Crescimento. Do jeito que você pensa em pegar no pescoço da esposa. Ela pensa em pegar a gente. Não, e você também pensa em pegar no seu pescoço. Tem hora que você... exatamente, é verdade. Como que eu posso... Como que eu pude cometer... Como que eu pude cometer uma falha dessa, né? Você... É verdade, irmão João, é verdade. É uma realidade. Dá esse transtorno aí. O que a gente precisa ver, meus irmãos, é que Jesus morreu por todas as pessoas, né? Por todos nós. E a gente precisa entender isso, realmente, a cada dia. E aí o juízo veio 2 vezes, o juízo é dele, né? De um, do outro, o juízo é dele. Juízo, justiça, juízo e graça. Caminham dois juntos ali, não tem como. Você pode ver no Velho Testamento todinho, os 2 estão caminhando. No Novo Testamento, os 2 estão caminhando. Está todo o tempo assim, ó. Irmãos, e é uma coisa que o pastor está falando, e na realidade é juízo e graça, porque se você não compreender a graça, e quando passar por essa situação você não ir atrás da graça, você acaba entrando realmente no juízo. Porque eu falo isso para você, isso aconteceu comigo, se o senhor está falando. Eu quebrei o pau com a Ione um dia em casa, não brigamos de sair, mas quebrar o pau assim, discussão feia, de se chatear, de ficar um com o outro sem falar o dia todo. Um com o outro sem falar, não podia nem estar no mesmo ambiente. Mas quando foi dando a hora do culto, o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Não pode ter essa situação. Como é que vocês vão para o culto desse jeito? Eu peguei ela pela mão, levei ela dentro do quarto, mesmo ainda emburrado. Vamos orar um pouco aqui. É verdade, aconteceu comigo. Vamos orar um pouquinho aqui. Começamos a orar ali em volta da cama. Daqui a pouco foi passando aquilo. Pedi perdão para ela, ela pediu perdão para mim. Chegamos na igreja. Eu não esqueço disso, porque foi algo que o Senhor me ensinou muito nesse dia. Era o Joelzão que dirigia lá no Perizinho, lá embaixo. Nós estávamos lá. Chegamos na igreja, sabe o que o Joelzão falou assim? Falou, hoje não canta ciclo de oração. Vocês que não olham, hoje não canta ciclo de oração, não canta mocidade, não canta ninguém. Só vamos cantar os hinos e o Juvão vai pregar. Ele não tinha me avisado nada. Ele não tinha me avisado nada. E olha a responsabilidade que ele colocou sobre os meus ombros. E eu quero chorar hoje e falar em língua estranha. Olha aí, Deus cuida ou não cuida? Eu saio de... mas e se eu sair de casa brigado com a Ione? A primeira a me reprovar lá no altar era a minha esposa. É uma coisa terrível isso aí. Mas a graça me alcançou antes. A graça me alcançou. A graça, a misericórdia. Você tem que estar disponível.
Entendeu? Se você endurece o coração e não faz. Meu Jesus, já passou uma vergonha terrível. Porque assim, lembra que eu falei no começo da consciência que está protegendo a fé com os pilares? Por que é que às vezes nós recebemos alguma coisa e nós ficamos chateados? Irmãos, a nossa consciência ela vai buscar o que você tem. Se o seu subconsciente vai na sua consciência e você recebe uma palavra e você encontra lá um exemplo, contenda, como é que vai ser? Você vai explodir. Então, é um fruto da carne. Mas se a sua consciência tem um fruto do Espírito, recebi, o pastor chegou aqui, o pastor me foi bem firme, pá! Mas aí eu cheguei lá em casa, o meu psique, o meu ouvido absorveu, veio para o meu coração, subiu até o meu subconsciente, o meu subconsciente foi lá nas minhas armazenações, que está aqui, no meu HD. O que ele encontrou? Mansidão. Eu pensei, aí a mansidão, sabe o que ela fez? Vou retroceder, vou juntar aqui com ela e vamos tratar isso, e vai ser uma bênção. E dá o tempo para digerir. Digerir. Leva para casa e vai digerir. Regurgitar? Mastigar de volta. A irmã Gini vai comer agora as ofertas, deixa ela comer as ofertas. Já passou aqui, é verdade. Irmãos, o HD não está funcionando não. Que Deus continue falando em cada coração. Então, olha só, hoje, pastor, aprendemos aqui sobre sucessão, sobre que a igreja é uma sucessão de Cristo, é uma continuação da voz de Cristo. O banco tem 3 pernas. A primeira, a consciência, que está protegendo a fé, e aí tem um banco de 3 pernas, que isso serve para cada cristão, para cada líder, para cada obreiro de departamento. Primeira, ação divina. A segunda, comprometimento. E a terceira, poder de Deus. Se qualquer uma das pernas do banco se quebrar, tanto como cristão, tanto como líder, nós vamos cair e não vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Sempre tem a oportunidade dos jovens, eu não sei quem está escalado hoje, mas já está com a oportunidade. Pode ser, irmão. Amém. Hoje a gente teve uma aula abençoada com o nosso pastor Hermes ali. O título da lição era Deus ama quem você detesta. É a lição bem forte, né? A gente apanhou um pouquinho ali em cima. Deus ama quem você detesta. Porque nós passamos por aí também. Isso é um tema bem propício. Nós ficamos por aí também. É forte. Nós visitamos essa área. E a gente aprendeu, irmãos, que todos os irmãos sabem da história de Jonas, né? Que ele foge. Ele foge por um motivo, porque ele sabia que Deus iria ter misericórdia do povo. Só que como Jonas não tem controle das coisas, Deus traz Jonas de novo de onde ele saiu, de onde ele fugiu, e faz Jonas pregar. O pior de tudo é isso. Aí, Jonas. Esse é o maior de tudo. Esse é o melhor. Já pensou? Ô João, sai, não vou falar nada. Deus traz ele e você vai falar, Jonas. Aí Jonas vai e fala, e no capítulo 4, Jonas, a gente vê que Jonas ele está desgostoso. Ele fala, mas ele está... Não queria falar. Queria que esse povo acabasse, fosse destruído. Só que Deus dá uma resposta a ele. Deus dá uma resposta a ele no capítulo 4, no seu versículo de número 9 em diante. Eu vou ler para os irmãos. Uma circunstância. Diz assim: Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfadas por causa da aborboeira? E ele disse: É justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da borboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e uma noite pereceu. E não há de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? A passagem, o livro de Jonas termina com uma interrogação de Deus ao profeta Jonas. Então hoje a gente aprendeu sobre isso. O pastor nos deu umas recomendações do que devemos fazer, de como devemos se comportar, e entender, irmãos, que por mais que a gente brigue, é como o pastor deu um exemplo lá,
O pescador joga a vara lá, puxa o peixe, por mais que ele venha se debatendo, quando foi fisgado já era. Acabou, vai ter que vir. Então que Deus nos abençoe. Amém. Todo mundo é peixe de Jeová. Por mais que a linha corra. Não, é Jó, né, que diz, ó, vou colocar aqui um anzol no nariz dele, eu quero ver como é que vai ficar. Meus irmãos, já vamos devolver para o nosso pastor, que Deus continue falando lá em cada coração. A boboeira. Eu pergunta para os jovens lá no início da aula, eu falei que ia dar a resposta, mas acabei esquecendo, então vou refazer a pergunta aqui para eles também. Irmãos, vocês acham que é possível? Você está numa embarcação, diz para eles, né? A embarcação maior que eu conheço é a balsa para atravessar com o carro. Mas mesmo assim tem um balanço sempre ali, né? Mas é possível você estar no meio de uma embarcação, uma turbulência terrível, porque ele estava em alto mar, a ponto de o navio estar quase tombando, naufragando ali, e você conseguir deitar no porão e dormir. A maioria dos jovens falou que consegue, porque jovem dorme fácil. Aí eles vão aproveitar como se fosse uma rede de balanço. Consegue sim. Já passaram por isso, de estar no mar com o quarto para afundar, vai dormir sim. É ruim, hein? Dorme. Os sonhos eu falo para eles. O que os irmãos acham? É fácil? Não. Ninguém dorme não. O único que dorme tranquilo é Jesus, ele dorme no meio da tempestade. Mas ali fala de um sono espiritual. Tem gente que está vivendo uma vida de pecado, mas ele está dormindo, ele não está se dando conta de que ele está pecando. O casamento está sendo destruído, ele não está se dando conta de que aquilo está acontecendo, ele continua dormindo. Os filhos estão andando para lugares onde não deveria estar, mas ele está dormindo, né? O mundo está balançando, problema aqui, problema ali, está balançando, mas ele não está percebendo, ele continua dormindo. Então, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, para que a gente não venha dormir nos momentos das dificuldades, achar que é normal, que ninguém está me vendo, está tudo tranquilo, está sossegado, vai passar de um jeito ou de outro, vai passar essa turbulência, que com certeza Jonas era acostumado a navegar, porque era meio de transporte comum da época, né? Vai passar isso aí, vai resolver. Então, quando nós olhamos assim, falamos, mas é possível que ele estava vivendo em desobediência, né? Então, que Deus nos dê graça, para que nós não venhamos dormir no sono espiritual e ver as coisas acontecer em nossa volta e parecer que não está acontecendo nada, porque quem dorme não vê, não é verdade? Quem está dormindo não vê o que está acontecendo. Enquanto os marinheiros lá, o pessoal estavam trabalhando, jogando as cargas no mar, ele estava dormindo, não estava sabendo nem o que estava acontecendo. Ele sabia que ele era culpado da situação, mas ele não se manifestou nada, não percebeu nada, porque ele estava dormindo. Que Deus nos dê graça, que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, para que espiritualmente nós possamos estar sempre acordados e estar sempre atentos e obedientes, né? Se mandar ir para a direita, vai para a direita. Se mandar ir para a esquerda, vai para a esquerda. Se mandar ir para o norte, é para o norte. Se for para o sul. Que é melhor obedecer a Deus do que os homens. E quando fala os homens, é a voz mesmo, né? É melhor obedecer a Deus do que as nossas próprias vontades. Que a vontade do Senhor é boa, é soberana, é perfeita, né? E agradável. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Nossa irmã Bíblia justificou que ela desejava estar na escola, não pode estar, estava com infecção de urina. Vamos estar orando para que o Senhor venha dar saúde à sua serva, também todos os demais que se encontram enfermos. E se Deus nos permitir, logo mais às 18 horas, nós estaremos aqui para, mais uma vez, adorar ao Senhor, nosso Deus. Oramos. Amado Deus e Pai, Deus querido, em nome Deus do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, graças te damos, Pai, por oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Deus nos ajude, Senhor, por compreender, mas é necessário ele precisa da palavra, mas por um momento, Senhor meu Deus, ele está crédito nos seus pensamentos, nos seus
desejos, as suas vontades. Nos ajuda, nos dá discernimento espiritual, Senhor, para que possamos estar atentos com a tua palavra, orando, mas também vigiando em todo tempo, Senhor Deus. Pai Santo, queremos agradecer pela vida dos teus servos, apresentando a oração daqueles terríveis, todos aqueles que estão enfermos, da saúde, do nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Cura, Senhor, meu Pai, liberta de toda enfermidade e todo mal. Senhor, pelos pais, Senhor, meu Deus, hoje nós estamos memória dos pais. Da graça, queremos agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder gerar, Senhor, mas nos dá sabedoria para que possamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que é teu, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus também queremos agradecer pelo alimento que o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Abençoa este alimento ali, Senhor, qual nós iremos ingerir agora. Seja um sustento para o nosso corpo e socorre aqueles que não têm, para que a tua misericórdia os alcance, para que também possam saciar a sua fome. É o pedido que fazemos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Juntos vamos confirmar dizendo amém. Deus abençoe os irmãos da live até às 18 horas. Se o Senhor nos permitir, bom domingo a todos e mais uma vez, feliz Dia dos Pais.